Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá ao videozinho desta semana, não é verdade? Olhem, acabei de voltar de férias. Basicamente hoje estive a pôr as coisas todas em dia. Por acaso é uma coisa um bocadinho agridoce de ir de férias, de certa forma, que é, primeiro o voltar é sempre chato. Eu não gosto muito de sair porque fico aquela coisa de, ei, estava tão bem aqui. Mas depois ao mesmo tempo também sinto fogo. Tenho que voltar para Lisboa, tenho que ver as minhas coisas, também estou ansiosa para voltar ao trabalho e essas coisas todas, pronto. Portanto, de certa maneira, há sempre este sentimento agridoce de voltar, depois tenho que arrumar a mala, também não é fixe, depois tenho que pôr a roupa para lavar, pô-la a secar, passar a ferro, arrumá-la, é todo um processo e tarefas de casa que eu não sou a maior fã. Mas pronto, tem que ser. Mas depois quando acaba também é super bom. Tipo, a sensação de, ei, fogo, já tenho tudo arrumado. Incrível. Desta vez eu fui para o Norte. Foi super bom. Eu adorei estar no Norte. Eu já tinha imensas saudades. Pá, e para mim, pá, não vale a pena. Nota-se na atmosfera e, no geral, nota-se diferença em passar férias no Sul ou no Norte. Não digo centro porque normalmente eu não vou para férias no centro, mas nota-se diferença. Opa, as pessoas são super queridas mesmo. Eu fui para a zona do Trás-os-Montes e depois fui até aos Gerês, porque também era quase ali ao pé, então foi uma coisa super fixe, eu gostei imenso de ir. Olhem, e só para vocês verem, tipo, um dos exemplos em como as pessoas do Norte são tão queridas, eu lembro-me de chegar a um restaurante que ficava numa aldeia, tipo, no meio do nada, que era até perto de Montalegre, só que Montalegre ficava para aí a 20 minutos de carro. E só havia caixas de multibanco aí. Mas, ao mesmo tempo, é estranho pensar, porra, parece que aqui entro noutra dimensão. Tipo, é um tipo de realidade completamente diferente, assim, quando vamos para zonas mais do interior. Então, foi muito estranho e não tinha isso na cabeça, então não tinha dinheiro comigo na carteira. Pronto, então eu cheguei lá ao restaurante, não havia multibanco, também não tinha dinheiro na carteira e... por sorte, estava lá um casal e a mulher era do Porto. E ela disse, olha, por acaso eu tenho aqui 20 euros, se estiveres em BWay, passas-me e eu dou-te a nota. Pronto, e eu achei aquilo tão querido, porque imaginem, ela provavelmente também não tinha imenso dinheiro na carteira, mas foi aquela atitude de ouvir que eu não tinha dinheiro para conseguir almoçar e a ter que dar a volta ao bilhar grande, e ela foi mesmo querida, emprestou dinheiro e pronto, e ficou assim resolvida a situação e achei aquilo mesmo querido, e depois ainda aconselhou uns trilhos para fazer e tudo ali ao pé no Gerês, pá, achei aquilo mesmo querido. Por acaso, até tenho aqui uma sugestão, caso vocês estejam a pensar agora ir ao Norte ou assim, eu fiz lá uns trilhos muito giros, um que eu gostei muito é o Sete Lagoas, em Sertelo, na aldeia do Sertelo, é lindíssimo, tipo, imaginem, o trilho são mais ou menos, são 4 km para lá, 4 km para cá, mas o destino basicamente são 7 lagoas lindíssimas e se aquilo estiver vazio eu aconselho imenso. Pá, não há água mais limpa e cristalina do que aquela. É incrível conseguir tomar banho numa água em que eu sei que está mesmo limpinha, mas ao mesmo tempo é super perigoso, tipo as rochas são super escorregadias, mas aquilo é mesmo giro e sou pela vida, tipo, acabar o trilho e conseguir dar um mergulho, ainda por cima aquilo estava vazio. Portanto, eu aconselho imenso, eu adoro o Norte, adoro Gerês, adorei Trás-os-Montes, adorei Montalegre, adorei as zonas onde eu estive, eu consegui visitar imensas partes naturais, imensas aldeias e é sempre engraçado. Às vezes até quando dá para meter alguma conversa com as pessoas ou, sei lá, uma pessoa tem... Eu sinto que nas aldeias há muito aquela coisa de segurança, não é? Porque toda a gente se conhece umas às outras, então os cães andam à solta e, opá, acho que é uma atmosfera muito fixe que não dá para conseguir ter nas grandes cidades. E então, pronto, eu gostei imenso da experiência. Também gostei muito de outro estilo que eu fiz, que se chama... Este aqui são 9 km, ou seja, outros são 8, este aqui são 9. É verdade, eu fiz 2 trilhos, é verdade. Opa, eu sou aquela pessoa que adora fazer hikes. Chegar ao destino é sempre incrível, é sempre tipo, ei, já acabei. E depois, pelo caminho, a parte toda do percurso é incrível, estão a ver? Portanto, eu aconselho imenso, eu adoro fazer. Como é que chama, vou ver aqui como é que chama o trilho que eu fiz. Trilho da Águia do Sardilhão. Este é lindo. Eu estava parva para a minha vida. Eu estava a andar e depois houve lá umas partes em que conseguia-se ver aquelas albufeiras em que são tipo lagos gigantes e descobri que o meu tipo de árvore favorita são os pinheiros. Eu acho os pinheiros mesmo bonitos. E lá no Gerês há imensos, estão a ver? E são coisas que lá está, não há aqui. E qual é que é a parte tão relaxante e tão fixe de estar no meio da natureza? Eu acho que é mesmo o facto de tudo parecer interessante,
Do género, olho para as árvores e é relaxante só o facto de as conseguir ver a mexer um bocadinho por causa do vento. O próprio respirar fundo, tipo, conseguir respirar fundo e sentir mesmo que estou a respirar ar puro, o facto de não haverem pessoas à minha volta. Pá, eu acho que é mesmo incrível para uma pessoa que mora em Lisboa, por exemplo, ou numa grande cidade, ou numa cidade, sair da cidade sabe sempre bem. Outra coisa que eu também reparei em mim, esta foi uma das coisas, foi Pinheiros. Outra coisa que eu reparei é que eu tenho um péssimo sentido de orientação, especialmente nos trilhos. Eu acho que é para o lado direito e fico tipo, não, é para o lado direito. E é sempre para o outro lado, é sempre para o lado esquerdo. Ah, Sofia, estás aqui para o direito? Então é para o esquerdo. Eu juro que isto é factual. Todas as vezes que eu achava que era para um lado, era sempre para o lado contrário. E eu odeio isto a mim, eu sou péssima com orientações, eu sou muito má, eu não dava para escoteira, nunca. E parece que, imaginem, é uma característica minha, eu já sei que sou uma pessoa aloada, tipo, eu já tenho isso intrínseco. É daquelas coisas que eu sei que não vai mudar, mas já aceitei. Trago para as viagens outras coisas, se calhar. Trago, sei lá, sou uma pessoa muito relaxada, não me importo fazer, sei lá, claro que também tenho as minhas convicções, também não gosto de ser uma pedra e não dar opiniões, não é? Tipo, por mim tanto faz, não quero fazer nada. Lá está, eu não me importo fazer as coisas, mas acho que sou uma pessoa relaxada nesse sentido e tranquila, não tenho aquela coisa de, temos que ir ali, depois do almoço temos que ir ali, depois temos que ir a este restaurante. Tipo, não sou nada assim. A única coisa que eu acho que gosto de ter nas férias são momentos de relaxamento, que é mesmo importante para mim. Conseguir ter um bom jantar, conseguir arranjar-me, estar fresquinha, pôr um outfit fixe, beber um copinho de vinho. Estas são as coisas para mim importantes de ter nas férias e esta é tipo a única coisa que eu peço. É ter um final do dia incrível. Mas pronto, basicamente acho que é isto. Acho que gostei imenso de estar fora de Lisboa. E uma coisa que eu também me pus a pensar é, qual é que é o ponto positivo? Agora que estamos nisto tudo do Covid e não há, sei lá, eventos, pessoas para conhecer, coisas para fazer, claro que já vai havendo algumas coisas, mas não é bem a mesma dinâmica do que era antes sem Covid, obviamente. Então eu ponho-me a pensar, qual é que é o lado positivo de morar na cidade em tempos assim? Não há. O único ponto positivo de morar na cidade são tipo os acessos às coisas, tipo os transportes, a quantidade de transportes. Claro que isso depois, imaginem, durante o dia-a-dia, claro que facilita imenso e o facto de termos acesso a tudo, mas depois peca tanto noutras coisas. Tipo, eu quero estar num sítio sozinha, tipo isolada das pessoas, no meio da natureza e não posso. E depois, ainda por cima agora com isto do Covid, tipo, eu não posso conhecer pessoas novas, portanto eu fico um bocado tipo, quem me dera ter uma casa no norte, quem me dera. Outra coisa que eu também reparei em mim, desculpem que eu aqui já me estou a esquecer, outra coisa que eu tenho a apontar sobre mim, que é um defeito, claro que eu vou apontar muito mais facilmente defeitos sobre mim do que propriamente qualidades, mas um defeito sobre mim é que eu sou péssima copilota. Tipo, mesmo que seja com um fucking GPS que está a dizer vira à direita, vira à esquerda, siga pelo caminho Braga-Vila Real, eu vou ficar tipo, não sei, porque eu tenho que avisar sempre o condutor ou a pessoa que está a conduzir 10 segundos antes ou 20 segundos antes, que é para a pessoa ir conseguindo dar o pisca e conseguindo dar a faixa. E eu sou péssima. Das vezes todas em que eu dei indicações, enganei sempre. E só pensei, como é que eu vou conduzir? Como é que eu um dia... Não, reparem. Como é que eu um dia na minha vida vou conduzir? Não dá. Eu nem consigo dar indicações às pessoas. Como é que eu vou conseguir estar num carro sozinha a ver as placas e essas coisas? Mais coisas. Mais uma coisa que eu tenho a dizer em relação a estar no Gerês que aconteceu, que foi... Imaginem, eu antes de ir para o Gerês, o meu pai era um mocinho engraçado e disse-me assim, olha, cuidado com o bruxo, há lá um bruxo muito conhecido lá no norte, para a zona onde tu vais. Tipo, ele disse esta cena na brincadeira, eu nem me lembrei disto, eu nem fiquei a pensar nisso. Só que depois aconteceu uma cena que foi perto de Monte Alegre e eu depois fui ver e Monte Alegre e umas zonas aí perto, que eu não vou estar a dizer o nome porque não tenho a certeza das zonas, mas acho que até já são mais ou menos conhecidas por esta parte mais mística. Pronto, esta parte assim um bocadinho que me faz um bocado de confusão. E eu não sabia disso. E o que é que aconteceu? Vou-vos explicar. Eu fui dar a uma albufeira, e by the way, eu não sabia o que era uma albufeira, eu vou aqui procurar a definição para vos dar. Eu achava que a albufeira era tipo, para aquela cidade no Algarve. Uma albufeira é basicamente uma zona, acho eu, em que tem um lago grande, que era aquilo que eu estava a explicar há bocado,
E normalmente as pessoas podem fazer praia ou não, mas basicamente é um lago grande. É isso que eu entendo como Albufeira, foi isso que eu entendi. Pronto, não importa, basicamente fui dar a um sítio que não era conhecido nem nada, mas era uma zona muito bonita porque tinha uma lagoa enorme, tinha assim só umas pedras em que nós nos podíamos sentar lá ou relaxar, só que aquilo também tinha um caminho, tipo uma espécie de trilhozinho, com terra batida. E do nada, eu olho e vejo uma caveira. Isto era de dia. As únicas vezes que eu vi uma caveira na minha vida foi tipo em museus. Eu nunca vi uma caveira na vida real. E eu comecei a ficar assim um bocado arrepiada. E eu, o que é isto? Depois percebi que era uma caveira de um cavalo. Eu até punha imagens aqui, mas honestamente até tenho medo. Eu não vou pôr. Eu não vou pôr as imagens. Eu não vou... desculpem. Imaginem uma caveira de um cavalo. Pesquisem na net caveira de cavalo. De cabeça de um cavalo e vocês vão perceber. Mas pronto. Pá, uma caveira gigante. E do nada, olho para a frente e estão lá restos de uma fogueira. Nota-se que tinha estado ali uma fogueira acesa. E passado tipo 5 minutos, encontro uma garrafa com sangue lá dentro. Antes que me digam, era Ice Tea. Não era. Aquilo era uma garrafa de água, porque tinha lá um rótulo de água. Tipo, a garrafa não estava cheia de sangue. Estava tipo um terço da garrafa. Só que notava-se bem que... Eu também não mexi muito naquilo. Tipo, eu fiquei com nojo. Claramente houve um culto aqui. Tipo, um ritual qualquer. E foi há pouquíssimo tempo. E eu não sei como é que... Eu depois ainda fui dar um mergulho na lagoa. Como é que eu fiz isso? Eu acho que só depois é que me caiu a ficha. Porque eu estava a ir embora, eu estava tipo, eu quero bazar daqui. Como é que eu não me basei logo? Estou a ver, eu às vezes não percebo estas coisas em mim. E hoje em dia, eu estou-vos a contar isto agora, estou cheia de medo. Mas na altura nem me caiu bem. E depois é que liguei à minha mãe a contar a história e a minha mãe... é sério? Tipo... Sofia, tu vê lá, tu não vais para sítios assim com poucas pessoas e não sei o quê. Mas, pá, foi das experiências mais creepy que eu tive nos últimos tempos. Porque lá está, porque ainda por cima aquilo é uma zona onde normalmente existem este tipo de rituais e é conhecido mais ou menos por este tipo de coisas. Mas pronto, olhem, basicamente acho que era isto que eu tinha para contar da minha semana, foi isto que aconteceu. Entretanto também comprei um iPhone, entretanto mudei completamente o assunto. O meu iPhone é o 12 Pro. Eu não comprei o Max, porque o Max é gigante. E agora também há um mini, mesmo fofo. Este já é tão grande, eu não quero um iPhone maior do que isto. Só que é mesmo engraçado, porque antes eles faziam os iPhones fininhos e agora já está a voltar a ficar grosso outra vez. Já está enorme. Mas pronto, é isto. Entretanto, ainda bem que pus uma película de vidro, porque deixei cair o meu telemóvel nos gerês, mas entretanto ficou tudo bem. Olhem, foi esta a minha semana. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que vocês estejam bem também. Foi bom pôr aqui a conversa em dia convosco. Portanto, é isto. Olhem, um beijinho e vemos no próximo vídeo. Tchau! Don't sleep on me, girl, just because